Então, vamos para o nosso sistema endócrino, tá? Quando eu falo do sistema endócrino, eu falo da produção de quê, gente? Quais são os hormônios? Pâncreas. Hã? T4. Intestino. Não. O que o pâncreas produz? Insulina. Insulina. E glucagon, né? Através das ilhotas de Langerhans, aonde nós temos a alfa, que é a insulina, e a beta, que é o glucagon, né? Por a alfa não produzir insulina, é que existem os diabéticos. Esses diabéticos, né, que não têm a produção da insulina. Quem são dependentes de insulina? Diabético tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1, né? O pâncreas não produz a insulina. Então, antes das principais refeições, eles precisam fazer, né, um teste de glicemia para poder se está tudo ok, para assim estar se fazendo a reposição da insulina, ok? Tá? Sistema endócrino. Tem alguém com som aí bem ativado, que é de televisão. Compreende os hormônios, que são substâncias formadas por proteínas ou aminoácidos ou esteroides, sendo secretados por glândulas especializadas, o que, quando lançada na corrente sanguínea, apresenta-se uma ação local ou sistêmica. Os hormônios atuam juntamente com o sistema nervoso, controlando diferente o quê? As respostas do organismo como função reguladora. Então, nós temos o nosso sistema, o pâncreas é onde ele produz a nossa insulina, a hipófise, né, que é através disso que manda, são os receptores, para poder se fazer, né, a produção, lembrando que o nosso cérebro é onde comanda todo o nosso corpo, e muitas das vezes são o quê? Eliminados, tá? Então, isso vocês já viram parte a parte, a hipófise, os tireoides, as dosagens, né, T4, T3, T4 e TSH, é onde são o quê? Feitos os exames do quê? Para poder saber os níveis de hormônio, tá? Então, a gente tem aqui, sobre o sistema endócrino, nós temos a hipófise ou pituitária, né, que é uma pequena glândula que situa na base do cérebro e conecta-se ao hipotálamo. É dividida em dois lobos, né, que é o adenopófise e o neuropófise, tá? Então, é eles que mandam o quê? Os receptores para poder produzirem o quê? Essas substâncias, tá? A tireoide é composta por dois lobos situados na frente da traqueia, tá? Em uns casos, formado como proeminência, denominada pomo de Adão, não é pombo de Adão, são aqueles que os homens têm, aquela cristalzinha que é assim, ó, então se chama pomo de Adão, tá? As paraesteroides são as quatro pequenas glândulas localizadas atrás do tireoide. O tireoide se estimula pelo hormônio TSH, produzido pela hipófise, secreta os hormônios que são as toxinas, que é o T4, que já possui o quê? Os 4 iodos, né? São as moléculas da triodotironina ou T3, pois os 3 iodos são as suas moléculas. Então, através do TSH, T3 e T4, é onde são feitas as dosagens desses hormônios, é onde a gente consegue saber, né, se a mulher ou até mesmo o homem, se ele tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tá? São através desses hormônios, dessa dosagem desses hormônios, que a gente começa a identificar se eles realmente têm ou não, tá? É importante, quando a mulher ela vai ao ginecologista, que a médica ginecologista ela peça esses hormônios, tá ok? O pâncreas, ele localiza-se atrás do estômago, entre o duodeno e o baço, tá? Lembrando que o baço, né, uma vez que ele tira também não tem problema nenhum, só o único problema é que se o baço ele estiver danificado, né, então ele acaba complicando a sua respiração, então você fica um pouco meio cansado, mas o baço ele pode ser retirado tranquilamente, tanto ele como a apêndice, tá? Esse órgão atua tanto como uma glândula exócrina, secretando suco pancreático, como endocrina,
que é formado pelas ilhotas de Langerhans, que possuem dois tipos de células, a alfa e a beta, que produzem o hormônio glucagon e insulina. A alfa, aqui ó, alfa, ela é da insulina e a beta, ela é do glucagon. Então, através das ilhotas de Langerhans, é onde são produzidos esses hormônios, glucagon e insulina, tá? Alguma dúvida? Isso vocês conseguiram ver no sistema endócrino tudo certinho, correto? As suprarrenais, elas possuem duas funções, são duas regiões, né, na glândula, que são os córtex e a medula, que secretam um hormônio diferente, o quê? Localização sobre os rins. Quando eu falo de suprarrenais, eu falo do rins. Qual é a função do rins? A filtragem, filtrar. É filtrar, tá? E qual é a finalidade do fígado? Finalidade do fígado. 1, 2, 3. Jesus está passando. Nada? Vou arriscar. Filtrar as impurezas que... Não, tenta mais um pouquinho. Eu acho que assim, ela, como a pessoa que bebe muito, ela sobrecarrega o seu fígado, né? Tanto é que às vezes eu... O que ele traz? Professora, para filtrar o sangue e eliminar as toxinas? Isso, da bile, né? boa, resposta concreta. Quando a pessoa é alcoólatra, ela bebe demais, o que pode trazer para esse fígado? O que traz? Qual é a doença? Cirrose. Cirrose e Hepática? hepática. Que cor que fica esse paciente? Amarelo. Amarelado, né? A gente não dá como amarelado. Qual é a terminologia para quando o paciente está amarelado? Hepatite? Não. Hepatite é uma doença que pode ser transmitida. Ele fica com uma icterícia. Isso! Uma icterícia, tá? Lembrando que quando os GRNs eles nascem, eles têm uma icterícia fisiológica, patológica, através do aleitamento materno, porque tem um aumento da toxina beta-biotinidase. Não é beta-biotinidase, não. Eu vou lembrar a enzima, sim, tá? Mas elas têm por ter um aumento dessas enzimas ou uma diminuição, né, ou até mesmo do aleitamento materno insuficiente, é o que vai trazer essa criança o quê? Uma icterícia. Cada icterícia dessa, né, que são classificadas, é de acordo com o tempo. Uma, né, é ao nascer, a outra é após 24 horas até 72 horas, tá? E essa criança, ela precisa entrar em tratamento. Quando o paciente, né, o fígado dele acaba sendo danificado, tem essa alteração também. Então, lembrando que agora vocês não vão dizer que esse paciente ele está amarelado, ele está com icterícia, tá? Por conta da cirrose hepática. Tudo bem? Icterícia. O que muitas das vezes também pode levar uma... Ô, professora. Oi? É verdade ou é mito que quando a criança é recém-nascida não pode botar roupa amarela porque piora a icterícia? Então, vamos lá. Adoro essas perguntas. Existe na psicologia senso da crença comum. Senso do senso comum. O que seria isso? São as crenças que levam, né, desde a nossa criação, né? Vem lá dos nossos avós, né? Então, algumas crianças, se colocar roupa amarela, que a criança vai ficar amarelada. A gente sabe, né, nós que somos da área, a gente consegue identificar que isso pode ser o quê? Algo fisiológico ou algo quê? Patológico. O que está acontecendo com esse fígado? Ou ele está tendo um aumento da bilirrubina, tá? Então, ele está tendo uma hiperbilirrubinemia. Então, por isso que ocasiona essa icterícia. A roupa amarelada, né, por ser amarela, isso não influencia em nada, tá? É igual
Não pode passar por debaixo da escada, não pode ver o gato preto dia de sexta-feira, filho de peixe, peixinho é, não posso cortar o cabelo na lua cheia, porque senão meu cabelo vai ficar muito cheio. Então, isso são crenças do senso comum relevado para a psicologia, entendeu? O que essa criança tem que ser feito? Ela tem que ficar despida, ela tem que ficar em fototerapia, fazer uma proteção ocular para poder aquela luz, né, aquela luz fluorescente, não queimar os olhos, que são as retinas da criança. Então, a gente precisa fazer essa proteção ocular. A roupa amarela, isso não influencia, tá? Foi? Ou pegar sol, né, professora? Se já estiver em casa e da icterícia depois que estiver em casa, eles pedem para pegar sol. Isso, mas depois que estiver em casa. Como a icterícia é grave, ela é tratada dentro da unidade hospitalar, tá? Josélia, o não tratamento da icterícia pode acarretar o quê para a criança? Ao óbito. Não, sim, mas assim, a longo prazo, quais são as mudanças que você vai percebendo? A pele da criança vai ficando amarelada. A esclerótica dela, que é esse branquinho aqui, ó, do olho, acaba ficando toda amarelada também. A criança, ela te dá sinais e sintomas. Dentro da maternidade, consegue se identificar através disso. Vamos supor, dentro de 24 horas, a criança, nessas 24 horas, né, a mulher, ela leva em média 36, 48, 72 horas internada. Dentro de 24 horas, essa criança, ela precisa o quê? Está eliminando o quê? A diurese. Nessas 24 horas, a gente pergunta para a mãe como é que está a coloração daquela urina. Que muitas das vezes, nas 24 horas, pode ser uma cor o quê? Avermelhada. Isso é normal. Só não pode ultrapassar. Então, através disso, a gente sabe que tem alguma coisa o quê? Errada. Então, a criança, ela começa a me apresentar aí uma pele amarelada. Então, de 24, né, que é ao nascer até 24 horas, a gente trata como uma fisiológica. Tudo que é fisiológico, né, é momentâneo, é aquilo ali que vai acontecer e vai passar. A patológica é a doença em si instalada, o qual ela precisa de tratamento, né? Se ela realmente vai ser curada ou não. Então, a gente trata como patológica. Fisiológica, ela vem e vai, tem o seu prazo. Já a patológica é aquilo ali que está instalado na criança. Então, as 72 horas que ela fica internada, a gente consegue observar se a criança está desenvolvendo uma icterícia fisiológica ou não. Professora, Oi. explica direitinho, se a senhora pode explicar, o que leva a criança a nascer assim? Quando se tem um aumento ou uma diminuição da bilirrubina. Então, a gente trata como hiperbilirrubinemia, que é um aumento ou uma diminuição dessa enzima. É onde a criança acaba desenvolvendo essa icterícia. Mas isso aí tem como saber na gestação pré-natal ou não? Só quando a criança nasce. É? Ah, tá. No caso aqui, a gente dá logo um banho de picão. Então, né, tem essas coisas também, né, coisa de vó, né, e foi o que eu falei para vocês, são crenças, né, do senso comum. Então, tudo que faz bem relacionado, o que nós aprendemos, né, na nossa convivência, quando a gente nasce, a gente acaba levando para a vida. Mas a gente sabe que essa criança, ela precisa ficar sob uma exposição, né, de fototerapia para poder estar melhorando isso. Chá de picão vai adiantar? Vai depender da crença de cada um, tá bom? Mas a gente sabe que o fator principal é o quê? É uma alteração que ela está tendo aonde? Nas enzimas. Ou um aumento ou uma diminuição. Tá ok? Entendi. Tá ok. Né? A gente precisa levar para o lado científico e para o lado também medicinal, que são as crenças, tá? Verdade. Mas eu acho que funciona assim, professora. Funciona. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre isso? Não, eu não. Então, podemos? Podemos. Então, se fez, né, uma cirurgia relacionada ao meu sistema endócrino,
quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter? Monitorar a ingesta, né, de débito, né, que é o balanço hídrico. O que seria um balanço hídrico? É o oxigênio? Verificar a urina, o diurese. Isso, balanço hídrico é tudo que entra e precisa o quê? Sair. Ele sai através de quê? Da urina e das evacuações, correto? Peso diário, tá? Mais os eletrólitos. Lembrando, né, que esse paciente, ainda mais se ele for algo diabético relacionado à insulina, ele vai ficar muito emagrecido. Então, a gente precisa pesar esse paciente, a gente precisa fazer a reposição desse eletrolítico. Quando o paciente está internado, esses eletrólitos, né, ou esses eletrolíticos, são através daquele sódio ou potássio que são administrados dentro do soro. Então, a gente está fazendo uma reposição, tá? Aliviar, né, o nível de desconforto, avaliar a habilidade e adequação do paciente em relação à dor que é relacionado ao pós-cirúrgico e promover um ambiente o quê? Sempre tranquilo e reduzir a ansiedade. A gente sabe, né, ainda mais se a pessoa ela realmente for diabética, né, o que pode acontecer com essa ansiedade, onde tem um aumento aí da glicose e ela pode desenvolver quando o paciente está com açúcar muito alto, qual é a terminologia para isso? Glicemia. Hã? Diabetes. Não, sim, eu quero a terminologia. Hiperglicemia. O paciente está hiperglicêmico. O paciente está hiperglicêmico. Hiperglicêmico, ele está tendo uma hiperglicemia, perfeito, tá ok? Por isso que a gente precisa manter sempre um ambiente o quê? Tranquilo, tá? E a gente finaliza a nossa aula, só que a gente não vai terminar. Eu vou adiantar um pouquinho da nossa quarta aula, tá ok? Tá. A prova vai cair também a quarta aula? Vai cair a quarta aula, vai cair todo o conteúdo, show. aula 1, 2, 3 e 4, tá? Ai, meu Deus, tá bom. Não, né? Meu Deus, não, é eu mesmo. Ai, Josélia. Ai, Josélia de Deus, fala. Ai, Josélia de Deus. Ai, Josélia de Deus. Passa 2 provas, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor do Josélia. Vocês vão falar assim, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Tomara que nesse dia o seu esposo... Tomara que nesse dia o seu esposo deixa você bem feliz. Ele me deixa sempre, gente. Mas tem um dia que é especial. Não. Eu vou tentar entrar em contato com ele para ele te dar um presente muito bom no dia dos namorados. Vamos pagar ele, Alexandra. Vamos pagar ele. A gente vai pagar. Sim, vamos subornar ele. Pior que ele vai achar que é ladrão de novo, Lídia. Vai matar nós. Não, professora, pelo amor de Deus, volta a prova. Gente, eu vou fazer uma vaquinha, vamos comprar um presente, uma viagem para ela. Ela adora viajar. Treinar. Aí a gente paga uma passagem para ela fazer. Aí você passa 2 provas, né, José? Uma passagem, você dá uma viagem pra você faz 2 provas, né? Cada uma com as questões. Então vambora, gente. Qual lugar você quer ir? E depois a recuperação. Não gostei disso, não. Ai, meu Deus, já vou entrar em oração agora. Entra, jejum em oração. Joelho no chão. Professora, de presente de aniversário, eu preciso tirar uma boa nota. Então, não vai ser nem no dia do seu aniversário, porque antecipamos. Mas vai ser na semana do meu. Então, vai a ser nossa na semana prova do meu. será no dia 23, se eu não me engano, não é isso? Meu aniversário é dia 25, na semana. Então, gente, é perto do aniversário do meu filho, gente. Dia 26, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou estar com a cabeça louquinha. Não tem como. Prova antes e prova no dia. Então, vamos falar um pouquinho do nosso sistema cardiovascular, tá? Ele é formado por vasos sanguíneos, uma rede de tubo que transporta sangue pelo coração e bomba muscular, responsável por impulsionar o sangue para o corpo. Esse órgão trabalha junto para garantir que todas as células do corpo recebam o quê? Nutrientes e oxigênio, que é o primordial. Eu estou com uma dificuldade respiratória. Cheguei na emergência. O que vocês irão me ofertar se eu chegar numa emergência de vocês? É o quê? Eu estou com uma dificuldade respiratória. Dispineico? Posso estar dispineica.
Sem problema nenhum. O que vocês vão me ofertar? Oxigênio. Oi? Oxigênio. Até quantos litros vocês têm o respaldo de estar me ofertando? 2 litros? 3. Até 3 litros. Quem vai determinar depois a quantidade de litros é quem? É o médico. Tá? Tá. Então, ó, os vasos sanguíneos são divididos em artérias, veias e capilares, tá? Isso aqui vocês já pegaram, tudo bonitinho. Então, acho que eu falei para vocês semana passada sobre as hemorragias e a coloração. Quando eu falo de artéria, qual é a cor do sangue? Além de ser vermelho, claro. Escuro. Artéria. Claro, porque tem oxigênio. Isso, venoso. Escuro, porque tem gás carbônico. Isso. Então, ó, artéria, venoso. Então, ó, sangue vermelho, venoso, sangue vermelho e escuro. Tá bom? Então, às vezes, elas são vasos responsáveis por levar sangue para o corpo e para o coração e possuem 3 túnicas, porém são menos espessas que as das artérias. Esses vasos apresentam válvulas que abrem no sentido do coração, impedindo assim que ocorra o quê? O refluxo. A pressão sanguínea das veias é relativamente o quê? Baixa, né? Porque são de veias. Então, toda vez que eu falo de veia, o fluxo de sangue, né? Ele é o quê? Ele é como se fosse lento, né? Ele acaba sendo o quê? Baixo. A artéria já é diferente. Ela é pulsátil, né? O sangue ele realmente jorra, né? Aquele sangue vermelho vivo, ele tem vida, rico aí em oxigênio. Então, as artérias são responsáveis por transportar sangue do coração para o corpo e apresenta paredes grossas formadas por 3 camadas de tecidos, que elas são conhecidas como túnicas. Paredes elásticas e fortes são essenciais para assegurar o transporte de quem? Do sangue, que está sendo levado sob alta pressão. À medida que se manifesta o coração, à medida que se afastam do coração, as artérias diminuem os seus calibres, que é o que a gente chama de vasos, tá? Ou pequenos capilares, formando por ramos mais finos, que recebem os nomes de quê? Arteríola e PCAI, tá ok? Que, por sua vez, se ramificam em quê? Em capilares. Esse último se une o quê? As vênulas, que se reúnem aos vasos mais calibrosos, chamado de quê? De veias, tá? Por isso que o fluxo do sangue ele acaba sendo diminuído, porque as artérias elas estão próximas, quanto mais longe do coração, vai perdendo sua força. Essas acabam chamando de quê? Esses vasos mais finos, né, são as ramificações, eles são chamados de arteríolas, tá? Dessas arteríolas, né, elas acabam se ramificando para os capilares e, por fim, elas são chamadas de quê? De veias, tá? Capilares são vasos pequenos, de pequenos calibres, que apresentam paredes formadas por uma única túnica, camada de célula, que permitem a troca da substância entre a corrente sanguínea e o líquido intersticial, tá? Os capilares, nem quando a gente faz aquele cortinho no dedo e sai aquele pouquinho de sangue, isso aí a gente dá como capilares, tá? Então, aqui a gente tem o desenho das túnicas, artéria, né? É o sangue aquele vermelho vivo, a gente coloca a veia, né? Como se não fosse aquele sangue, né? Oxigenado. Então, a gente tem aqui algumas ramificações, tá? E aqui eu mostro para vocês as túnicas do que eu falo. A artéria... Ô, José. Oi. Os dois passam oxigênio, né? Que você falou que a veia, como se não fosse meio oxigenado, os dois possuem, né? Então, deixa eu só voltar para você entender. Eu tenho as minhas artérias. As minhas artérias, o sangue é rico de quê? Oxigênio. Oxigênio. Então, ó, são responsáveis por transportar sangue do coração para onde? Para o corpo, porque ele fez o quê? A hematose passou pelos meus átrios e meus ventrículos, fez a hematose lá nos meus alvéolos pulmonares, aonde passa sangue venoso, não passa sangue arterial, porque um entra e outro sai, sofreu a hematose, manda sangue oxigenado para todo o corpo. Transporta sangue para o
Corpo. Apresentam paredes grossas formadas por 3 o quê? Túnicas, as minhas artérias. Só que, quando ela vai se distanciando, né, existem outros nomes que são dados. Então, eu digo para vocês aqui, ó, apresentam paredes grossas, formadas por 3 camadas que são chamadas de túnicas. Ela está sendo levada sob alta pressão. À medida em que se afasta do coração, as artérias diminuem o seu calibre, formando ramos finos que recebem o nome de quê? Arteríolas. Então, ó, eu tenho as minhas artérias, né? Só que aí ela tem o quê? As ramificações, né? As ramificações. Então, quanto mais distante ela vai ficando, eu vou chamar elas de quê? Elas diminuem o calibre e como ela é chamado o nome? De? Arteríolas. Arteríolas. Só que, por sua vez, essas arteríolas, elas acabam se ramificando também. Ó, deixa eu só levantar um pouquinho. Coração está se ramificando, correto? Está se ramificando, então está ficando mais distante da onde? Do coração. Isso é chamado de quê? Arteríola. Aonde vai diminuindo a sua ramificação, a luz, vamos dizer, do vaso, eles vão, nossa senhora, que é isso? Elas vão se diminuindo, correto? Elas se diminuem. Então, elas acabam chamando o quê? De arteríola. Só que elas vão ficando mais distantes. Além dessas arteríolas, elas também começam a ter o quê? Uma outra ramificação que são chamadas de capilares. Entenderam? Entendi. Foi? Foi. Obrigado. Oi? Estão com dúvida? Obrigada. Não, obrigada. Tá. Então, aqui nós temos, ó, as nossas veias, nossas artérias, que é esse vermelhinho aqui. As 3 túnicas que eu falei, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, tá? A veia também, ela tem 3 túnicas, ó. 1, 2, 3. A única que tem apenas uma túnica, né, que a gente dá como ela como uma célula, é o quê? A capilar. É onde a gente faz aqueles cortinhos pequenininhos e acaba saindo sangue, um pouquinho de sangue. Tirado um bifinho aí, né, de unha, né, que sai pequeno aquele sangue. Só as pessoas que têm uma problema de coagulação, que o sangue fica saindo aí para sempre. Tá ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Isso aqui é importante, tá? Adoro isso. O coração é um órgão musculoso responsável por impulsionar sangue pelo corpo. Ele é encontrado entre os 2 pulmões, tá? E sobre o diafragma. Com aproximadamente 2/3 da sua massa mais alinhada para a esquerda, por isso que as pessoas falam que o coração ele fica do lado esquerdo, mas ele não fica do lado esquerdo, o ápice, coração, tá? Então, a pontinha dele fica voltada para onde? Para o lado esquerdo, tá? Esse órgão é revestido por um tecido musculoso cardíaco chamado de quê? Miocárdio, é o que eu falo para vocês. Não levem para o miocárdio de vocês, tá? Internamente. E ele é dividido em 4 câmeras, onde eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos. Né? A fisiologia do coração vocês viram aí também em anatomia, tá? As 2 cavidades superiores são chamadas de átrios, enquanto as 2 inferiores são chamadas de ventrículos. Isso aqui é só para vocês darem uma pincelada para poder estar voltando, para a gente poder propriamente entrar nas intervenções, tá? Então, eu estou dando uma introduzida para vocês relacionada a isso, porque vocês já viram, tá? Mas eu acho isso muito importante, tá? Vai cair essas coisinhas assim na prova? Não, só que eu sinalizei para vocês, tá bom? Sobre o coração, que é o slide anterior, tá? Quando comparada com os ventrículos, as paredes dos átrios dos ventrículos são relativamente o quê? Mais finas. Isso ocorre porque os ventrículos bombeiam sangue para todo o corpo, enquanto os átrios, eles bombeiam sangue somente para os ventrículos. Podemos dizer que os átrios funcionam como uma câmara que recebe o quê? Sangue do corpo. Enquanto os ventrículos, eles funcionam o quê? Bombeando sangue para todo o corpo. Então, aqui eu tenho os átrios. Os átrios são essas entradinhas aqui, ó. Lembrando que o vermelhinho sempre é sangue o quê? Oxigenado. E o azul, ele é o quê? Não oxigenado, que é o venoso. Então, ele entra, faz hematose, tá? Ele volta rico
em oxigênio e é onde é mandado sangue para todo o corpo. E aqui eu tenho uma ilustração, deixa eu ver se eu falo desse aqui. Isso aqui não precisa pegar. Aqui, ó, a hematose. Então, aqui a gente consegue ver direitinho. Vermelho, né, onde é rico aí em oxigênio, que é arterial, e o azul, que é o venoso, onde não tem oxigênio. Então, sofre hematose nos meus alvéolos pulmonares, manda sangue para todo o corpo. É onde eu digo para vocês, a gente tem a pequena e a grande circulação, tá bom? Intervenções de enfermagem. Minimizar a ansiedade, promover uma troca gasosa adequada, manutenção do débito cardíaco adequado, tá? Manter o volume adequado de líquido, lembrando que a gente não pode sobrecarregar esse paciente, né? Uma vez que eu encharco ele mais de líquido, né? Eu posso estar encharcando esses alvéolos pulmonares, então ele já fez uma cirurgia, ele vai ter uma dificuldade para essa troca respiratória, tá? Aliviar a dor desse paciente e aferir sinais vitais. O que seria sinais vitais mesmo? Temperatura, pressão, batimentos, respiração. Isso aí, a temperatura, pulso, respiração e PA, tá? E a gente finaliza porque faltam 5 minutos para acabar. Vou fechar aqui para poder falar com vocês. Josélia, oi. Vai ter prova discursiva? Vai ter questão discursiva na prova? Não sei. Ah, vai, porque você falou na frente, assim, alguma coisa relacionada, se eu não colocasse o termo correto, você ia dar um meio na prova. Ah, vai ter, né, José? A gente tem que pensar nessa possibilidade também, tá? Nosso tempinho está mais uma vez, que vocês tenham gostado da aula, tá? Assim que finalizar aqui, entre hoje e amanhã, porque eu vou sair, vou comer também um cadinho, né, que eu tô com fome, e eu volto e disponibilizo para vocês esse vídeo, né, essa live lá no portal da escola para vocês, tá bom? Tem alguma coisa a dizer, alguma pergunta? Tá tudo ok? Tá tudo sob controle? Miocárdio realmente está com um ataque cardíaco aí por conta da prova, que vai acontecer daqui a 15 dias, e vocês já estão sofrendo com antecedência. Professora, eu quero saber quantas questões, porque 1 hora é muito 10. pouco. 10. Não. É isso aí. É isso aí, né? Professora, não coloca toda... Por favor, deixa eu só frisar o negócio. Eu sou lerda para digitar, não coloca as 10 discursivas, não, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que a minha prova ela é mista, tá? Então, assim, para vocês não ficarem apenas com um tipo só de perguntas, então a gente tem objetivas, temos complete, temos verdadeiro e falso, temos correlacione, temos uma cruzadinha, deixa eu ver mais o que, as objetivas é discursiva. Professora, a cruzadinha leva muito tempo. Não leva nada. Gente, é a mesma coisa se vocês estivessem dentro da sala de aula, 1 hora de prova. Se hoje a senhora fosse dar a prova de hoje, a senhora iria dividir essa prova aí que a senhora está falando tudo, de cruzadinha, tudo? A senhora ia dividir no meio? Iria. Ia nada, ia colocar tudo você iria colocar tudo de marcar X, múltipla escolha. Mas professora, algumas pessoas têm que acabar pagando o pato por causa dos outros. Que raiva. Josélia, muita verdade. Olha, não aceito isso, Já Josélia. passou. Democracia, Josélia, que Olha, a maioria escolhe, Josélia. Carla, olha o miocárdio. Gente, falar uma coisa. Calma, olha o miocárdio, não leva pro coração. Não podem. Olha, a gente não pode. Silenciei todo mundo. Olha só, me ouvem, né? Já passou. Não vamos mais voltar nisso para poder a gente não ter problemas, tá bom? Já passou, tá? Agora é a gente olhar para frente, tá bom? Não adianta mais a gente chorar pelo leite derramado, né? Sim, ditado. Então, a gente precisa viver o agora, né? O amanhã. O ontem não volta. O passado, ele não volta, tá? Então, a gente tem que seguir o quê? Para frente, olhar para frente. Tá ok? Então, assim, esqueçam o que aconteceu e agora a gente vai viver o presente. Tá bom? Combinados? Tá bom. A gente não toca mais foco nesse na prova. assunto,
para poder não ter estresse futuro. Tudo bem? Tá bom, professora. Beijão. Foco na prova dia 23. Isso, foco na prova no dia 23. Isso aí mesmo, é assim que se fala. Tá bom? Segura na mão de Deus e vai. Vai. Não, professora, na mão de Deus não. Na sua mão. Amém. Aí, quando vocês passarem na prova, aí vocês vão cantar assim: passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Tá bom? Então é isso, crianças. Professora, alguém mandou mensagem no bate-papo. Ai, peraí, deixa eu ver. Professora, será que a senhora consegue fazer pelo menos uma prova em... Não sei, queria muito fazer uma prova em sala. Mas não é essa, né, professora? Na próxima disciplina a gente pegar a professora senhora. pretende voltar presencial esse mês. Eu também ainda não sei. Ecterícia, não é equiterícia, tá? Ah, tá. Não é icterícia, não. É equi. Equi, é com C. Equiterícia, tá? Show, show. Show. Mais alguém Professora, mandou? muito boa. Acho que é só isso, né? Nada não. Só isso. Professora, eu já botei para gravar, tá tudo Só gravadinho, isso. tá? Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e lavem sempre as mãos depois do movimento repetitivo. Mentira, depois do Beijo. coronavírus.